Fala, torcedor São Paulino, bem-vindo a mais um Conexão Tricolor. E aqui você já sabe, é a sua overdose semanal de São Paulo Futebol Clube. E a semana começa muito bem, com humor diferente, sorriso no rosto aí pro torcedor tricolor. Você sabe por quê? Vencemos o Tigre no meio de semana, vencemos o Fluminense no final de semana, vitória importantíssima pro tricolor. Mas antes da pauta de hoje, você vai fazer o seguinte: você vai se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, ativa o sininho. E é o seguinte, você vai agora lá pro Instagram, vai seguir a gente lá também e no Spotify. Então a gente vai esperar você, dá um pause aí no vídeo, segue a gente e volta, beleza? Conexão Tricolor, _SPFC no Instagram, Conexão Tricolor SPFC no Spotify. Pausa aí, a gente espera. Boa. Foi lá? Beleza? Então agora sim, obrigado. Vamos aí a pauta do dia. Então, bom, vitória importantíssima aí contra o Tigre. A gente vai falar da primeira colocação geral na Sul-Americana. Posicionamento do São Paulo também no Campeonato Brasileiro, depois da vitória. Rodada praticamente encerrada aí do campeonato. Tem também o jogo contra o Palmeiras no meio de semana, né? Então, todo São Paulino vivo só pensa agora nesse jogo da Copa do Brasil. Tem os palpites também, né? Os palpites que a gente fez na semana passada. Será que a gente acertou? Será que a gente errou? Tem os palpites para os próximos jogos. Um pouco também sobre o jogo contra o Bragantino e muito mais aí para você. Então, temos aí a nossa overdose pronta. Vamos começar. Está preparado? Então, está começando o Conexão Tricolor. Roda a vinheta! Boa! Vamos Show lá. de bola. Vamos começar aí nossa conversa semanal e aí do jeito que você também iniciou, né, Vini? No melhor astral possível, né? Com certeza. Acho que desde que a gente começou aqui a realmente, né, porque a gente tinha feito os pilotos, né, mas desde que a gente começou a divulgar, né, episódio 1 e tudo mais, a gente vivia aquela montanha-russa, né, na semana, né, tanto que foi o nome do nosso último episódio, Exato. que era justamente ganhava no meio da semana, perdia. Né, no final de semana, e essa semana foi 100%, né, ganhamos do Tigre no meio da semana, que a gente vai falar mais a fundo agora, e ganhamos do Fluminense, né, então a gente começa aí da melhor maneira, né, semana com o pé direito. Mas antes de começar tudo aqui, a gente precisa ter aquela cobrança, né, que a gente sempre faz no início de cada episódio. Boa, aqui, né? os palpiteiros. Que é justamente aqui, né? Quem acertou, quem errou aqui os palpites, né? A gente trouxe os placares, né, dos jogos São Paulo versus Tigre e São Paulo versus Fluminense, né? E eu vou trazer os seus, né, palpites aqui para ver quem acertou e quem errou, né? Vamos lá. E olha, cara, temos melhorado desde a última vez, né? Porque a gente tava errando praticamente tudo, né? Tudo. Dessa vez tivemos acertos aí, né? Vamos lá. Então o Vini, ele colocou aqui que ia ser 2-0 pro São Paulo contra o Tigre, né? Cravei. Então coloca aí o check, né? Boa. E colocou que ia ser 2-1 contra o Fluminense, né? Aí não foi tão bem. Eu, né, no caso, coloquei que ia ser 3-1 pro São Paulo contra o Tigre, né? Então errei, né? Relativamente feio. Só que contra o Fluminense, né? Cravou? 1-0 São Paulo, né? Aquele jogo difícil, truncado, que foi mais difícil pro Fluminense do que pro São Paulo. Vamos bem lá, mais, né? bem mais. Mas é isso, eu acho que a gente tá melhorando aí nesses palpites. Pelo menos assim, resultado a gente acertou. Não acertamos todos os placares, mas pelo menos a nossa confiança o São Paulo retribuiu. Exatamente, a gente acertou. Exatamente. Excelente. A gente vai fazer um score então e depois a gente vai até ir colocando no começo de cada episódio para ver como que a gente tá indo na temporada. Boa, Acho que vamos ver boa. como a gente fecha o ano. Olha, já fica Vamos lá. de lição de anotação casa aí, ó. Pra que, ó, diretor, já anota aí que a gente vai Tem que ter, puxar tem isso que ter. aí. Hein? Mas vamos lá, né? Acho que começando do começo, né? Começando pelo meio de semana, a gente teve a nossa primeira live também, é bom Boa, destacar, se você né? ainda não assistiu, assiste lá para comentar também e o que você achou
que você acha que de repente a gente pode trazer aí nas próximas lives. Exatamente, a gente fez a nossa primeira live, a gente já discutiu boa parte aqui do jogo contra o Tigre também. Sim. E até a classificação. Na hora, né, que a gente estava fazendo o programa, estava rolando ainda o jogo contra o Nils, né? Então a gente não estava sabendo ainda qual que seria o resultado. Verdade. E hoje a gente confirma, então a gente traz realmente os principais pontos aí da Sul-Americana e principalmente do jogo contra o Tigre, né? Mas vamos lá, acho que com a vitória e depois de todos os resultados, né, que a gente teve, a gente garante o primeiro lugar na Sul-Americana. Acho que até já trazendo um pouquinho da minha visão, extremamente importante, até pela força que o Morumbi tem sido, né? A torcida tem sido para o São Paulo nesse sentido. Verdade. O quanto que a gente vê aí de campanha fora e dentro de casa, né? A diferença gritante, né? São Paulo faz uma campanha aí puxando muito pela questão do brasileiro, mas uma campanha de líder de campeonato em casa e de time na zona do rebaixamento fora, verdade, né? Mas então, é isso mesmo. O quanto que é importante esse resultado pra gente. Mas assim, fazer ter uma pincelada aí do jogo, né? A gente traz alguns pontos, tivemos alguns sustos, né? Ao longo do jogo também. O senhor Pablo Maia quase matando a gente do coração. Pois é, o Caleri também. Em compensação, Caleri que saiu inteiro do jogo, acabou ficando de fora e a gente vai falar mais o detalhe também. Mas queria começar perguntando a sua opinião aí, da sua impressão do jogo, Vini, de como foi São Paulo e Tigre aí no meio da semana. Boa. A gente falou um pouco lá, como você comentou, a gente trouxe isso na live do jogo, mas para quem não assistiu, acho que foi um jogo nada brilhante, né, do ponto de vista técnico, mas assim, vamos lá, gente, quem comprou o ingresso já estava esperando o que a gente viu, não era nada diferente disso. A gente esperava, quer dizer, torcia por um time, inclusive, bem mais alternativo do que foi a campo, né? Você até cantou a bola, falou, cara, eu acho que não vai, ele vai colocar muito titular. Realmente foi o que aconteceu. Foi um time mais alternativo do que contra o Tolima, mas ainda assim com a presença de alguns titulares que, na minha visão, não precisariam ter entrado nesse jogo, né? Mas então o jogo acabou sendo um pouco fraco do ponto de vista técnico, mas olhando para o resultado foi um jogo importante. A gente já tinha praticamente certo aí, para não dizer 99% de chance de pegar o primeiro lugar do grupo, mas a segunda colocação geral não estava garantida ainda, porque Fortaleza tinha vencido, o Red Bull também tinha vencido. Exato. Então a gente precisava disso, ou estavam vencendo, né? Estavam jogando ali mais ou menos no mesmo horário. Mas ainda existe a possibilidade do primeiro lugar e ela veio. Então eu enxergo que a questão do resultado, nesse sentido, foi o mais importante. A Copa Sul-Americana, a gente já trouxe isso aqui algumas vezes, ela é muito fraca na fase de grupos. Tecnicamente é horroroso. Os jogos que você assiste são muito ruins. Né? Isso não é só falando do São Paulo, de qualquer time. A gente viu o Bragantino metendo 7, cara. Isso não existe. Taquari. No Taquari. Então, enfim, é uma competição que na sua fase de grupos ela realmente é muito complicada tecnicamente de assistir. Mas, de qualquer forma, é importante para o São Paulo dos últimos anos aí que a gente tem visto com algumas dificuldades, mesmo em competições mais fracas e com adversários mais frágeis também. Eu acho que até dá um moral mais elevado nós terminarmos em primeiro lugar da classificação geral. Então, nesse sentido, acho que é muito importante, realmente traz uma tranquilidade da gente jogar, passando de fase, né? Todos os jogos até a final, né? Que a final é jogo único, mas oitavas, quartas, semifinal em casa contra qualquer adversário que venha. Isso eu acho que é muito importante, linkando com essa questão do Morumbi que você mesmo trouxe. Então, o Morumbi tem sido importante. Nesse sentido, a primeira colocação geral se faz ainda mais necessária para que a gente almeje alguma coisa na competição, visto que é uma competição que está mais difícil que a do ano passado. Mais difícil. A gente também trouxe isso na live. Não sei você, torcedor, até coloca aí pra gente também o que você está achando dessa Copa Sul-Americana, mas aí, Lucas, eu vou até pedir para você falar um pouquinho dos playoffs também, mas tendo em vista os playoffs e quem passou em primeiro na Sul-Americana, na minha visão, realmente é mais difícil do que do ano passado, né? Sim, não, para mim é dificílimo aí o que a gente tem pela frente. Acho que a gente perdeu uma boa oportunidade, acho que até cheguei a comentar no outro episódio que a gente perdeu uma
excelente oportunidade de vencer o título. Obviamente que a gente tinha aí o Independente Del Valle pela frente, mas, enfim, São Paulo não entrou em campo, mas não vamos entrar nesse mérito. E, cara, isso ainda soma mais a importância de realmente ter garantido essa primeira colocação, sim, sabe? Porque o Morumbi vai ser decisivo em muitas questões relacionadas a isso, né? Eu acho que só para fechar um pouquinho do jogo, né, eu queria ainda reforçar um pouquinho mais sobre algumas escolhas direcionadas pelo Dorival. Acho que assim, cara, parece que, puta, às vezes a gente tá reclamando com 2 vitórias e tudo mais, mas assim, eu acho que a gente correu muito risco. A gente correu muito risco contra o Tolima com relação a ADM, e a gente sabe que quando os nossos jogadores entram no departamento médico, eles não costumam sair tão rápido, né, digamos assim. Então, na minha visão, a gente correu um risco desnecessário em ambos os jogos, né? E assim, um risco que se tornou depois, né, se concretizou, né? Concretizou com a lesão do Caleri, né? A gente teve muita sorte com relação ao Pablo Maia, né? Que, diga-se de passagem, foi decisivo aí contra o Fluminense. Totalmente. Né? Acho que a gente estava esperando muito mais não ter o Pablo Maia e ter o Caleri, né, à disposição, né? E acabou invertendo. E a coisa inverteu, né? Mas, enfim, eu acho que eu destaco essas escolhas do Dorival. Acho que, enfim, era um jogo, por exemplo, que se é para colocar os meninos para rodarem mais, era um jogo para o Rodriguinho começar jogando, né? O Rodriguinho, ele acaba entrando só depois da lesão do Pablo Maia, né, que a gente comentou. Então, assim, página virada, já aconteceu. Acho que a gente precisa realmente ter essa gestão realmente entre as competições. Ficou muito claro que o São Paulo tem foco total também na Sul-Americana, né? Além de realmente fazer uma pontuação aceitável no Brasileiro para a gente não ter as mesmas emoções do ano passado, né? Então, assim, seguimos, tivemos muitos sustos. Eu queria ressaltar essa parte das escolhas do Dorival, mas segue o jogo, gente, classificados em primeiro. Acho que o São Paulo, acho que é até importante citar, né, que foi o primeiro clube que não foi vazado, né, com a classificação em primeiro colocado na história da Sul-Americana, né? Então acho que é um ponto também importante, apesar do nível da competição que a gente já Mas cara, eu acho que são as vitórias que a gente tá falando, cara. São essas vitórias que a gente acaba comemorando, não no sentido de apequenar o clube, nada disso, mas eu vejo que mesmo com adversários frágeis no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente às vezes tem sofrido alguns gols, ou quando não sofre gols, sofre uma pressão absurda. Exato. E cede muitas oportunidades, como foi o caso, por exemplo, contra o América Mineiro no Morumbi. Sim. Então, terminar esses 6 jogos sem ser vazado, eu acho que passa um recado importante também para os adversários, sabe? Não, é muito bom. E a gente tem aí adversários que podem complicar, como nós falamos até, e agora confirmado, né? Botafogo está no playoff. Isso. Né? O Botafogo foi uma surpresa. A gente estava pensando LDU no playoff, né? E então o Botafogo está agora nesse playoff, assim como o Corinthians. Eu acho que desses times que vão disputar os playoffs aí, talvez sejam os piores, porque a gente sabe que o nível hoje do futebol brasileiro na América do Sul está um pouco acima, né? É claro, né, a gente tem experiência recente aí de Del Valle dando trabalho. Claro que tem outros times que podem complicar a vida, mas a gente entrou num consenso no meio de semana ali na nossa live de que os brasileiros acho que são os times a serem evitados, né? Com certeza. Sempre serão, né? E a gente tem o sorteio agora no dia 5/7. A gente tinha até trazido na live, né? Mas eu não tinha me atentado que os confrontos eles já iam cruzar com a colocação da pontuação que os times da Libertadores tiveram versus a colocação dos terceiros colocados da Sul-Americana. Então a gente já tem... Pô, mas dá uma explicada nisso, porque até eu realmente não sabia como que ia ser feito esse... O melhor primeiro colocado, né, da Libertadores pega, né, o pior colocado da Sul-Americana, por exemplo. Tá. Então o melhor terceiro da Libertadores pega o pior segundo da Sul-Americana. Exato. Ou vice-versa. Agora, depois a gente... deve ser o melhor... Com a Sul-Americana, deve ser o melhor segundo da Sul-Americana pega o pior terceiro da... Exato. O melhor segundo da Sul-Americana pega o pior terceiro da Libertadores. Tá. Exato. Boa. Perfeito. É isso. E a gente já tem os confrontos, né? Acho que é legal a gente só fazer um bate-bola rápido até pra... Vamos lá, até pra informar aí o torcedor. Exatamente. E aí a gente até colocar nossa opinião, ver quem passa, quem não passa também, né? Na medida do possível, porque tem alguns times que eu vou confessar que, cara, acho que se eu assistir, sei lá, 10 minutos de jogo, foi muito, né?
Então a gente começa aí, o primeiro confronto que a gente tem é Barcelona de Guayaquil, que pra mim eu trouxe na live que é um dos times que eu não gostaria de pegar, até pela viagem pro Equador, e eu não acho um time bobo, né? E trazendo, por ser do Equador, aquele pé atrás, né? Com o Independente Del Valle, né? Mas é Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. Cara, pela tradição, pelo peso da camisa e tudo mais, eu evitaria pegar o Estudiantes, que é um time argentino. Agora, o Barcelona, como você falou, ele vem fazendo uma campanha boa em Libertadores, não é de hoje, ele vem se classificando nas últimas aí também. E tem um fator que é importantíssimo num calendário muito complicado como o calendário brasileiro. A viagem para o Equador costuma ser uma viagem extremamente desgastante. Né? A gente teve alguns exemplos ali de viagens para Equador que demoraram a mesma quantidade de horas para ir para a Austrália. Então, esse é um ponto que talvez pegue. Agora, sim, claro, se você for ver do ponto de vista técnico, é muito melhor pegar na minha visão, pegar o Barcelona de Guayaquil do que Estudiantes de La Plata. Né? Agora, a depender do calendário, às vezes é melhor ir para Buenos Aires do que viajar para o Equador. O Estudiantes vindo da Sul-Americana, né? E o Barcelona vindo da Libertadores. Eu fico bem dividido aqui, viu? Eu também. E assim, eu acho que eu puxo um pouquinho mais pro Estudiantes. Eu acho que eu prefiro ter uma viagem mais tranquila e jogar contra o Estudiantes também, se for realmente a parte do sorteio. Né? E é uma vitória que se acontece da moral, né? Exato. E assim, Estudiantes decide em casa contra o Barcelona, o primeiro jogo lá em Guayaquil, né? E eu acho que desse confronto o Estudiantes acaba passando, na minha opinião. Boa. Tá? Próximo confronto é Nublense e Audax Italiano. Cara, isso aqui é sorteio, joga moeda, né? Eu não consigo opinar. Cara, não consigo opinar. E é um clássico chileno, tá? Isso aqui. Rapaz. Mas, nossa, vai ser um espetáculo. Mas eu acho que aqui, até pelo que a gente viu, né, do grupo que a gente tá acompanhando do News, eu acho que o Audax tem grandes chances aí de passar aí do Nublense. E aí vem a surpresa, né, do campeonato, que é Botafogo e Patronato. Patronato e Botafogo, né? Que justamente o Botafogo que tava praticamente a certeza, a gente até falou na live, né? Já tava ganhando de 1-0, né? Quando a gente tava conversando Cedeu o empate, não fez mais nada no jogo e acabou perdendo a primeira colocação para a LDU. Né? O Patronato, né, vem na terceira colocação da Libertadores. Não vi nenhum jogo do Patronato, enfim, mas eu acredito que aqui o Botafogo não tenha muitas dificuldades para passar para a próxima fase, até pelos últimos jogos que a gente tem visto do Botafogo. E decide em casa, né? Os times da Sul-Americana decidem em casa, né? Exato. E aí o próximo confronto vem de Colo-Colo e América Mineiro. Equilíbrio também, eu vejo equilíbrio. O Colo-Colo é um time que, principalmente aí quem acompanhava a Libertadores dos anos 90, começo dos anos 2000, é um time que sempre marcava presença, um time chato, mas perdeu muita qualidade técnica. O futebol chileno caiu demais, assim como o uruguaio também, eu acho que caiu demais nos últimos anos. Eu acho um confronto equilibrado até, mas eu coloco um favoritismo no América. América, e até prefiro que o América passe, até pela questão de viagem e tudo mais, né? E hoje também. O América que fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro, buscar um 2-0, né? 2-2, né? Empatou o jogo, enfim. Exatamente. E aí, próximo confronto, Libertad e Tigre. Cara, aqui, Libertad, pra mim, é favoritaço. E até pela qualidade que o Tigre mostrou no nosso grupo, assim, o São Paulo sem fazer muita força, né? Enfim. E aí, próximo confronto. Corinthians e Universitário. Curica e Universitário. Pois é, Universitário, a gente lembra Libertadores de 2010 ou 2001, 2010. Deu uma complicada nas oitavas de final pra gente, foi 0-0 e 0-0. Né, o jogo em que, se eu não me engano, a disputa de pênaltis, o Rogério perdeu o pênalti, foi lá e pegou depois. Exato. Mas assim, sem parâmetro, não dá pra falar de um time de 13 anos atrás. Mesmo o Curica nessa situação horrorosa, eu ainda vejo, sinceramente, não dá para colocar nenhum time brasileiro da Série A e alguns até da Série B seriam totalmente favoritos contra o Universitário. É lógico que a gente espera estar redondamente enganados, mas sendo racional aqui, eu acho que o Corinthians deve passar, e inclusive com uma certa facilidade. Olha, eu queria ter mais confiança para falar que o Corinthians passa com facilidade, porque olha, eu vi os últimos jogos. Tá ruim o negócio, né? Meu Deus do céu, cara. A gente às vezes reclama de barriga cheia. Literalmente, né, gente? Mas enfim. Tomara, cara, tomara, né? Olha, o negócio tá. Perderam hoje em casa com o estádio lotado
Bom, eu sou universitário desde criancinha, né? Acho que, então, enfim. olha, enfim. Bom, Sport Cristal e Emelec. Esse aqui também é meio bingo, né? Joga a moedinha pra cima. É. Eu acho que... Emelec, hein? Eu acho que Emelec passa. Também acho que Emelec passa. E aí, outra moedinha pra cima, na minha visão, é Independente de Medellín e São Lourenço. Cara, também. Esse eu acredito mais no Medellín. Eu acho que o Medellín deve passar. O São Lourenço também é um time que frequentou muito a Libertadores, né? Na época aí de começo dos anos 2000 e tudo mais. O famoso time do Papa. Mas não vem jogando bem. Eu acho que o Medellín deve passar. Então, o São Paulo a gente vai saber com quem o São Paulo irá jogar. A gente não vai saber exatamente o time, mas o confronto no qual resultará o adversário do São Paulo no dia 5 ao meio-dia. Dia 5, né? Se a gente já tá com a cabeça no jogo de quarta-feira hoje, que é domingo, imagina na quarta-feira como não vai estar, né? Mas a gente já vai ter essa notícia aí antes do jogo contra das quartas de final da Copa do Brasil. Quartas de final da Copa do Brasil que a gente decide, né, a vaga fora de casa mais uma vez. Impressionante como o São Paulo tem azar nos sorteios da Copa do Brasil. Falando isso historicamente, não só nessa competição. Oitavas, né? Oitavas, né? Quartas de final. Quartas de final? Quartas de final. A gente passou nas oitavas do Sport. Velho, pô. Tô legal, hein? Não, é que não, mas é o que acontece. É que no ano passado foi oitavas contra o Palmeiras, né? Exato. E, enfim, a gente decide fora de casa, e até trazendo um pouco disso, a gente já comentou, mas como que você vê a importância de decidir em casa, seja aí Sul-Americana, Copa do Brasil, não importa, a importância de decidir em casa aí para o São Paulo? Você vê que, de repente, é mais interessante a gente decidir fora, dependendo do adversário, é sempre melhor decidir em casa? O que você vê? Eu sou do time que sempre que a gente puder decidir em casa, trazer o Morumbi para o nosso lado, trazer essa torcida espetacular, eu prefiro. E aí, ainda trazendo um pouco do histórico do que é realmente, né, um São Paulo e Palmeiras nos últimos anos, né, a dificuldade que a gente tem de jogar no Allianz, né, Sim. Nessa questão. Então, cara, pra mim, a decisão em casa é fundamental e, assim, vamos ter que ir com o que temos, né, contra o Palmeiras, né, e mais uma vez... Porque até lembro que o Paulista que a gente venceu, realmente a gente fez o primeiro jogo lá, conseguiu fazer uma boa partida, né? E na volta a gente conseguiu fazer o 2-0 aqui, né? Mesmo sem público, né? Na Exato. época ainda questão da pandemia. Exato, mas a gente também trago que na outra Copa do Brasil a gente passou nos pênaltis, né? Com 2-1. Então, cara, a gente já teve inúmeras, né, provas, né, que o São Paulo pode jogar de igual para igual com o Palmeiras, né? E vamos esperar aí os próximos capítulos. Acho que a gente ainda tem que passar pelo jogo do Fluminense, né? Antes da gente entrar mais a fundo. Mas... Não, mas assim, ó, eu concordo que decidir em casa Bom, se historicamente não fosse melhor, não era uma vantagem. Sim. Né? Então, mas às vezes para algumas situações decidir fora pode ser melhor. Não é o nosso caso, eu vejo na Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana também. Até porque, mesmo com adversários mais fracos na Sul-Americana, pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, contra a Universidade Católica, em que a gente fez um resultado e você entra em casa, cara, de uma outra forma, a torcida já jogando junto de um outro com outro peso. E, bom, o fator casa para o São Paulo, como a gente falou, tem sido extremamente decisivo e eu acho que foi importantíssimo no jogo de sábado contra o Fluminense. Então, já entrando um pouco aí nesse jogo, 1-0, cara, poderia ter sido, né, um resultado até melhor se não fosse as boas defesas do goleiro Fábio, né? Ótimas defesas aí do goleiro Fábio, já experiente pra caramba. Mas ajudou aí o Fluminense a não sair com um placar pior do jogo. O São Paulo, para mim, até falei isso na impressão, jogo lá dentro do Morumbi ainda, lá, que a gente postou aí no Instagram, de que para mim foi o melhor jogo do São Paulo no campeonato até aqui, né, dessas 13 rodadas. Eu acho que o São Paulo fez até bons jogos, mas esse foi o melhor. Porque é o tipo de jogo que você, quando vai no estádio, gostaria de ver o seu time jogar. Apertando o adversário, sufocando a saída de bola. O Fluminense foi começar a jogar alguma coisa com
cara, a gente até falou, tava vendo o relógio lá, era 17 minutos do segundo tempo, o Fluminense fez a primeira jogada de construção, nem finalizou, mas construiu. O Fluminense passou a jogar um pouquinho a partir da metade do segundo tempo, mas mesmo assim, cara, sem praticamente nenhum perigo, o São Paulo foi completamente soberano na partida. Agora, teve vários recortes que a gente pode fazer dessa partida, vários detalhes, destaques, enfim. E o que você pontua aí de destaque, seja positivo, negativo, acho até difícil, mas alguns recortes, inclusive táticos aí, que você traz esse jogo. Eu acho que antes de entrar aqui nos meus pontos, né? Acho que quando a gente comentou isso no estádio, o Fluminense ele não chegou nem a construir algo, mas ele chegou a entrar e passar do meio de campo. Eu cheguei pra você e falei assim, é a primeira vez que o Fluminense tá passando no meio de campo no segundo tempo. É isso aí, 17 então, assim, minutos. Isso já traz muito do jogo, sabe? O quanto que o Dorival, ele... É bonita a frase, né? Mas o quanto que ele trouxe esse nó tático. Né? Novidade, cara. A nota que vai virar, olha, nó tático. Esse nó tático no Diniz. Porque assim, de verdade, gente, o time do Fluminense tentando fazer a saída de bola, que a gente já tá muito acostumado com isso, e a gente saudade não sente zero, falta zero. alguma, né? Mas, cara, eles não conseguiam sair de dentro da área deles. O São Paulo marcou dentro da área dos caras o jogo inteiro. O jogo inteiro. E assim, uma das preocupações que eu nem falei pro Vini até na hora, mas que tava martelando na minha cabeça era assim, caraca, o São Paulo tá com uma intensidade absurda. Será que no segundo tempo a gente vai conseguir manter essa intensidade? Será que a gente não vai começar a dar um pouquinho mais de espaço pro Fluminense, né, no segundo tempo com relação a isso? E, cara, como eu fiquei feliz de estar imensamente errado com relação a isso. Não, a gente foi cansar um pouco, cara, assim, mas aí é normal também, pelo amor de Deus. Era já passada a metade do segundo tempo que o Fluminense tentou alguma coisinha ali, mas mesmo assim a gente continuou, cara. E que assim, né, pra não falar, porque, cara, eu sou Dorilover assumido, é que a gente tem que ser crítico aqui em algumas questões, principalmente com as escolhas que a gente comentou do Tigre, mas nesse jogo, e até causou estranhamento pra gente em algumas passagens lá, na saída do Rodriguinho, né, na virada pro segundo tempo. As substituições foram um pouco contestadas ali por nós na hora, né? Saída do Nestor, mas aí saída também do Juan. E a gente ficou olhando um pro outro e falou, puta, Dorival, será? Mas foi exatamente essa questão de intensidade, né? Que foi a chave, né? Precisava deixar, né? Precisava manter, e que foi realmente que quando o Dorival ele viu, ao mesmo tempo que acho que a gente notou também essa questão de queda, né, na intensidade na marcação, que é tão importante sufocar e não deixar o Fluminense jogar pela qualidade do elenco que tem. O Dorival foi lá e fez as substituições. E aí, cara, entra a David, a gente, tipo, bota a mão na cabeça e tudo mais. Mas, cara, sem tirar o ponto que ele deu assistência pro gol, sim, né, no lance, que a gente vai chegar lá. A intensidade que ele entrou pra jogar, a intensidade que o Rato entrou pra jogar. Todo mundo na mesma sintonia, sabe? A gente todo jogador que entrava na sintonia do jogo. Parecia que tava todo mundo jogando já há muito tempo. Então, assim, um dos destaques positivos que eu falo é assim, a partir do momento... O São Paulo não perdeu intensidade em momento algum, principalmente no segundo tempo. Sim. E as substituições vieram para justamente manter isso esse de alguma mesmo forma. nível, né? E, cara, a gente vinha pontuando de forma negativa o São Paulo, tanto contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro e até mesmo contra o Tigre, entrando numa rotação bem lenta, bem devagar. E às vezes o outro time entrava mais ligado, por isso que a gente tomou gol no começo do jogo, inclusive até contra o próprio Palmeiras, apesar de ter sido mais um erro individual do que propriamente dito ali uma soneca do time ali. Mas esse jogo foi exatamente o oposto. Sim. A gente entrou ligadaço desde o primeiro segundo de jogo, né? Eu acho que muito disso foi, inclusive, a reação que viralizou aí hoje nas redes sociais. Inclusive, tem até a dublagem, já fizeram. Vou até pegar depois o nome ali para dar os créditos do dublador. Ele faz isso direto em alguns lances polêmicos ali de discussão que acontecem nos jogos entre o Luciano e o Felipe Melo. Então, quer dizer, cara, a gente estava realmente chegando na pegada mesmo. Sangue no olho, cara. Sangue no olho o jogo inteiro, cara. Então...
Isso foi muito bom. Eu vejo que um destaque extremamente positivo que a gente teve desse jogo foi quase um desfalque, que foi justamente o Pablo Maia. Saiu com uma preocupação enorme, né, para nós, ainda mais pelo histórico que a gente tem de DM, né? Contra o Tigre, né? Do jogo contra o Tigre. E esse jogo, para mim, ele foi o melhor do jogo. Disparado, disparado. Cara, é incrível. A gente tava falando em 40 do segundo tempo, o cara chegando como se estivesse começando o jogo, chegando junto, não dando espaço. Foi o maior finalizador do jogo. Ele finalizou, no mínimo, que eu lembro aqui, 5, 6 vezes. Inclusive 2 levando muito perigo. Se não fosse o Fábio, ele teria feito os gols tranquilamente. Um foi muito parecido, inclusive, com o gol que ele fez contra o Inter, no Morumbi. Então, para mim, é um destaque extremamente positivo aí da partida, né? Acho que isso foi uma unanimidade, apesar de ninguém ter ido mal. Sim. Não, eu assino embaixo e assim, a gente até colocado nas minhas anotações aqui, Pablo Maia xerife. Só que eu errei nessa anotação. Porque assim, você traz, né, o título de xerife é muito mais, né, naquela época que o volante era aquele, né, destruidor e tudo mais. Ou o quarto zagueiro, né? Cara, e o Pablo Maia, ele foi ambos. Né? Ele conseguiu dominar o meio de campo lá praticamente. Ele e o Gabriel Neves também. Sim, também foi importante. Primeiro e até o ponto que o Gabriel Neves ficou no segundo tempo. Cara, dominaram o meio de campo, foram destruidores e ao mesmo tempo, cara, extremamente construtores. E aí trazendo um pouquinho também para a parte do Gabriel, né? Nesse sentido das inversões de bola, do toque refinado, mais uma vez. Né? Acho que em menor escala do que a gente viu contra o Tigre, até pela dificuldade também do adversário nesse sentido. Com certeza. Mas, nossa, assim, dupla de volância absurda pra mim. E o Rodriguinho também ajudando a desafogar, né? Rodriguinho, tipo, desafogando demais também. Mas eu queria ainda trazer essa questão do Pablo Maia, que pra mim foi o melhor jogador disparado. Era pra ter feito aquele gol de fora da área lá, que ele pega quase dividindo com o zagueiro e o Fábio faz aquela defesa milagrosa, né? E ainda trago que, cara, isso foi de ponta a ponta no jogo, porque o último lance de perigo do jogo foi justamente também do Pablo Maia. Que o Fábio vai lá e ainda faz o milagre. Que ele coloca aquela bola colocada lá. Então, assim. Foi quase igual o gol contra o Inter, né? Cara, pra mim, Pablo Maia, o maior destaque do jogo, pra mim, em todos os sentidos, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tá? E eu até trago um comentário que eu vi no canal do Léo Jesus também. Que ele fala, né, que ele fica feliz, né, e aí foi muito o meu sentimento também, né, que ele fica feliz pela atuação, né, e cara, a gente brilha o olho quando a gente vê, mas infelizmente essas atuações, né, acabam deixando, né, indiretamente o Pablo Maia mais longe do São Paulo, né, digamos assim, porque a gente vê aí, né, trazendo um pouquinho do negativo, mas o quanto que a gente, né, tem ouvido falar sobre processos, né, sobre falta de pagamento e tudo mais. E aí surgia a oportunidade também da venda de algum jogador. E o Pablo Maia, ele vai ser a bola da vez. E a gente não tem como evitar isso. E o cara tá despontando demais. Assim, é jogo a jogo. Né? E a partida que ele fez contra o Fluminense, com certeza deixou ele... Subiu na prateleira lá. E com certeza o pessoal lá de fora ficou muito de olho nele. Então, assim, espero muito que o São Paulo consiga mantê-lo até aí, pelo menos final da temporada, do ano, né? Final da temporada, para que ele conclua esse caminho. Espero que ele também tenha isso em mente, tenha isso, né, como objetivo, assim como o Lucas fez, né, também na época dele. Porque, cara, se a gente manter o Pablo Maia e ele manter realmente o nível que ele está apresentando nos últimos jogos, a gente se torna um time cada vez mais competitivo, tá? Boa. Eu acho até difícil a gente trazer algum destaque negativo, a gente falou isso na saída do estádio, mas assim, individualmente eu não vejo ninguém. O que eu vejo, uma situação, é uma situação de jogo que vem acontecendo, que é a situação da bola aérea. Tá, porque a gente chegou no momento da partida, finalzinho do jogo, nós estávamos com 10 escanteios e o Fluminense tinha apenas 1. Esse um escanteio que o Fluminense teve quase foi gol. O Rafael fez uma excelente defesa também, né? Então, assim, a gente sofre demais com essa bola aérea. A gente tem que ficar muito esperto nisso, porque nós sabemos aí que o adversário de quarta-feira, aí, o Palmares, ele explora demais a bola aérea. Então, cara, cada bola aérea é um sufoco.
no time do São Paulo. Eu acho que esse, na verdade, é um ponto negativo, ainda que o Dorival precisa corrigir. Né? Individualmente eu não vejo nenhum, acho que o time jogou de forma muito aguerrida. É uma questão muito mais tática ali de posicionamento e de entender melhor a função de cada um nessa bola aérea. A gente fica sofrendo demais no estádio, cara, cada bola alçada na área. Então, eu acho que se a gente tivesse que pontuar, para mim esse seria o destaque ali a melhorar ainda aí do São Paulo. Eu trago mais um, né? E aí, pô, o cara é crítico demais, né? Mas o quanto que o São Paulo, ele ainda peca com a questão de efetividade no ataque também, né? Sim. E aí acho que é muito o que a gente já falou em outros episódios na questão da falta de qualidade de elenco e tudo também. Mais, né? Mas acho que, cara, que nem... e aí já puxo até pro destaque que eu queria dar também pros meninos da base que entraram muito bem. Não, Persecutia, porra. Mas ainda falta aquela ousadia a mais, aquela... Sabe, tentar mais de alguma forma. Eu acho que a gente... Um pouco mais de coragem, mais do né? que nos outros jogos, mas eu acho que precisa de mais, né? E eu queria fazer a menção honrosa aqui pra Juan, pra Rodriguinho e pra Patrick, cara. Patrick... Excelente. Eu acho que Juan e Rodriguinho, né? Ofensivamente... Eu acho que o Rodriguinho fez, né, partidas melhores, até quando você fala de Atlético Paranaense, eu acho que ele foi melhor, mas assim, cara, é o menino da base, desafogou em muitos momentos o jogo lá, tanto que a gente tava elogiando bastante. Ele sentiu, acho que você pontuou bem, porque a dificuldade que eu vi do Rodriguinho nesse jogo foi a marcação. Porque assim, cara, a gente pressionou, a gente sufocou. E o Rodriguinho, ele é um cara que gosta de jogar, deu pra perceber pelo menos nos jogos que ele joga mais solto. Sim. Esse jogo ele teve que jogar mais corpo a corpo ali defensivamente. Sim. E a gente chegou num ponto, cara, devia ser, sei lá, 22, 25 minutos do primeiro tempo ainda. Eu ainda falei pra você, falei, cara, a quarta falta dele, o Daronco vai amarelar ele já. Entendeu? Ele precisa ainda trazer esse cacuete de marcação e principalmente a questão física também nesse sentido, sabe? Acho que robustez física, de certa forma, também acaba em... Tanto que, assim, o que a gente viu contra o Atlético Paranaense, às vezes naquela bola que ele ganha, né, do lateral Sim. E acaba fazendo a jogada do gol, a gente viu ao contrário também alguns lances, né, de realmente, pela força física do Fluminense, o Rodriguinho acabando perdendo algumas bolas, né, em função dessa... Mas faz parte, né, galera? Mas, assim, isso não é nem crítica, é um comentário ali que a gente... ele desafogou muito bem. A gente consegue ver a qualidade, o refino que ele consegue trazer pro jogo do São Paulo, né, como um todo. Com certeza. E, enfim, saiu no primeiro tempo, acho que por uma questão ou outra, e assim, a gente nem pode criticar os direcionais das escolhas do Dorival. Eu trago o Juan também, porque apesar de a gente trazer a efetividade, né? Porque o Juan teve algumas oportunidades de realmente matar o jogo ou fazer o primeiro gol. Mas assim, é um menino da base e o trabalho que ele deu para os zagueiros do Fluminense nas bolas longas... Cara, a gente não via isso há muito tempo. O Caleri tenta fazer muito isso, mas assim, ele é um cara que já tá manjado. E assim, até por ser mais velho, ele ter uma outra característica ao contrário do Juan... Eu acho que o Juan, até nesse jogo contra o Fluminense, ele deu mais mobilidade pro time de alguma forma, sabe? Mais Sim. alternativa. Você vê que a velocidade do Juan, até lembro do lance que ele recebe a bola, né, enfiada, e ele já meio que domina a bola, já tocando e tirando o zagueiro, de certa forma, né? E depois na hora da finalização não foi tão boa. Mas é muito importante essa alternativa, né? Da gente trazer um menino que tem um pouquinho mais de fôlego, que tem um pouquinho mais de corrida, né, de agilidade, para poder trazer um trabalho para a zaga. Tanto que o Felipe Melo, né, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas já toma um cartão amarelo logo no primeiro tempo, né, o que já tira 11 minutos de jogo. Totalmente a confiança, né, em função de uma jogada que o Juan ia sair de frente com o Fábio lá. Então, eu gostei muito da atuação do Juan, apesar de ele não ter acertado o pé, né. Gostei demais, né? Tanto do Rodriguinho quanto do Juan. E aí falo do Patrick, pra fechar aí os meninos. E eu falo meninos da base e não os consolidados, já que nem Pablo Maia, né? Enfim. Mas, cara, até adicionando um comentário a respeito do Juan, o que eu vejo? Assim, a gente já acompanhou alguns jogos dele que viu que a questão da finalização talvez ele tenha que melhorar. Agora, o que foi surpreendente é porque ele entrou na posição do Caleri. Exato. Essa é a questão. Ele vinha entrando muito como ponta. Exato. Então, assim, aquela questão de velocidade, o drible 1 contra 1 e tudo mais. Agora, o que me surpreendeu muito positivamente é que, cara, na boa, eu vejo assim, lógico que eu gostaria que o Caleri jogasse porque ele é o melhor
jogador de São Paulo nesse elenco, disparado. Entretanto, eu vi que assim, cara, não é que a gente também não tem ninguém, tá? Porque o Juan, ele segurou geralmente algumas bolas ali jogadas para ele, daquele tiro longo de goleiro ou de zagueiro, que é o que fazem com o Caleri o tempo inteiro. Ele conseguiu fazer a capa do Batman, né? Como diria nosso amigo Aloysio Chulapa. Ele conseguiu abrir a capa do Batman ali, segurar, fazer às vezes a parede, fazer o pivô muitas vezes. Ou essa questão da mobilidade, porque o Caleri ele faz isso muito bem e ele também consegue, às vezes, driblar, principalmente indo para a lateral de campo e fazendo uma jogada de cruzamento, sim, que a gente até brinca que ele cruza para ele mesmo. Mas o Juan ele conseguiu fazer uma jogada mais vertical driblando. Sim, sim. Então não foi só a parede. Eu achei isso muito interessante. Questão da finalização, ele precisa ainda dar uma refinadinha ali, precisa treinar um pouquinho mais. Mas é também do nervosismo, com certeza. da experiência, enfim, isso é o cacuete que ele vai pegando. Vai pegando, mas cara, vi um jogo muito bom dele e do Patrick também, deixa você fazer o comentário ali, porque, cara, como a gente precisava do Patrick mais confiante, né? Perfeito. Não, e acho que essa é questão de tempo, eu até brinquei com o Vini, até no vídeo que a gente fez na live, né, que a gente fez no Instagram lá do estádio, né, mas, cara, você olha o Patrick, até no Cartola, quando você vai escalar, menino, ele é uma né? criança, cara, é uma criança, e você vê a maturidade que ele jogou esse jogo, cara, eu elogio demais, acho que, assim, falta um pouquinho de ousadia ainda pro Patrick, ofensivamente falando, porque eu ainda acho que ele pega aquela bola, ele vê que ele tem oportunidade, ele acaba tocando pra trás. Mas é normal, o cara, ele precisa tomar confiança. A gente não pode queimar esse moleque. Ao mesmo tempo que, defensivamente, pra mim, ele foi perfeito, cara. Acho que ele anulou o Arias, hein? Totalmente. Anulou o Arias. Totalmente. Então, assim, fiquei muito feliz. Acho que até deixa a gente mais tranquilo, até pelo que a gente vai falar mais o detalhe do possível desfalque, né, do Caleri aí, né, pra coisa, mas os meninos da base em si estão mais uma vez representando, mais uma vez trazendo um pouco mais de confiança e alternativa pra gente dentro do jogo, que faltava muito pro São Paulo isso, né, a alternativa que hoje a gente tem via Cotia. E acho que assim, pra fechar até o jogo contra o Fluminense, eu acho que é bom, a gente fica empolgado porque é um time que hoje a gente coloca em primeira prateleira, né? Sim, também Fluminense, acho que ninguém discorda a qualidade do elenco. Com certeza. Né? Tiveram alguns comentários, puta, mas é o time do Diniz na descendente, a gente sabe muito bem como é e tudo mais. A gente até comentou no último episódio do histórico que o Fluminense tinha aí nos últimos jogos, né? Mas, cara, é a vitória que realmente traz, né, moral, que realmente traz que a gente consegue, de alguma forma, esse elenco, a gente consegue coisas maiores. Eu não digo título e tudo mais, mas, cara, que a gente chegue longe onde a gente tá disputando, que a gente chegue, sabe, com competitividade, cara. Pra mim é a palavra. É isso, competir. Pra mim é a palavra. Exatamente. E o que me mostrou esse time contra o Fluminense é que ele pode ser competitivo contra qualquer elenco. E até os últimos jogos, até que da derrota do Palmeiras, o quanto que esse time ele também foi competitivo e que a gente acabou perdendo o jogo por erros individuais, né, de certa forma. Sim. Então, assim, fico muito feliz, fico muito contente com o resultado e com o retorno que a gente teve dos meninos da base e muito mais esperançoso aí pro que temos... Pois é, a gente tem que controlar um pouco, lógico, a gente tem esperança porque, cara, Cotia, nós falamos isso no programa passado, não é de hoje que Cotia vem salvando, né? Agora, eu acho que a gente tem que entender bem também aí, torcedor, a questão da expectativa. Então nós temos total condição, como nós já falamos, de passar de fase aí na Copa do Brasil e tudo mais. O que a gente não pode cair de novo, né, numa questão de, às vezes pega aí alguns jogos de boa fase, de uma fase muito boa, muito positiva, de invencibilidade e tudo mais, e achar que a gente vai ser campeão brasileiro. Então assim, pé no chão totalmente, o elenco ele ainda é limitado. A gente tá falando de jogos que, assim, nosso time é um time 6, 6,5, tá? Isso mantendo assim, cara, galera focada, hein? Focada e as peças, né? Manter as peças que a gente tem hoje. E as peças, né?
Esse é um ponto importantíssimo. A gente perde, né? Falamos isso na live, o quanto a gente perde de peças para nós mesmos, para o departamento médico. Hoje nós temos um time inteiro. Cara, eu não sei exatamente, não vou aqui me atrever a falar exatamente os nomes que estão lá, mas o que eu coloco em relação ao departamento médico é a dificuldade que qualquer treinador, desde a época do Crespo, tem em ter um time titular, em ter um time definido, em ter um padrão de jogo. É muito difícil você passar uma ideia de jogo para 30 atletas de uma comissão, de um elenco inteiro, e esses 30 atletas que têm características diferentes assimilarem do mesmo jeito e você conseguir manter. É muito mais difícil do que você ter de fato um time titular com uma ou outra peça que praticamente entra todo jogo e conseguir manter ali esse padrão, conseguir manter a intensidade de jogo. Então a gente perdeu muitos atletas ao longo da temporada e eles recuperam e entram quando o time já está numa outra fase de competição. Cara, esse ano a gente teve de goleiro o Jandrei estava machucado, a gente teve machucado a Arboleda, teve machucado Alan Franco, teve machucado o Diego Costa, a gente teve lesão em Nestor, que aí não é lesão, é fadiga, o cara fica 4, 5 jogos fora. Tem lesão em Nestor, teve o Ferrarese, teve agora o Michel Araújo, que vinha jogando bem pra caramba, de repente o cara teve Galopo, teve o Wellington, Rafinha, Igor Vinícius, Erison, agora o Caleri. Cara, assim, o David ficou jogos e jogos fora. Cara, nós estamos falando aqui, ó, rapidamente já devo ter falado aí pelo menos 10, 12 jogadores. Como é que a gente vai manter um padrão de jogo? Então, isso tem que estar muito claro pro torcedor, para que a gente evite algumas cortinas de fumaça. Né? Vem alguma sequência de vitórias, alguma coisa, a gente esquece que de repente o cara tá no DM, não tá entrando. Por quê? Porque veio a vitória, a gente fica feliz realmente, fica empolgado. Mas assim, galera, vamos lá, o desempenho que o Rogério tinha, que o Dorival teve, eles são até parecidos, porque o maior problema continua sendo o mesmo, que é a questão do departamento médico. Então a gente tem que cobrar realmente isso. Tem que cobrar. E quando eu falo departamento médico, como eu disse na live, é um conjunto de departamentos ali. A gente coloca debaixo do guarda-chuva do DM. Mas, cara, é desde do nutricionista, da equipe de fisioterapia, fisiologia, preparação física, a coordenação técnica também, porque, cara, tem que ver se os treinos que eles fazem pós-jogo, pré-jogo, se são condizentes com todo o outro tratamento que é feito a esses atletas. Então, assim, esses departamentos não estão se conversando, e o próprio DM também. E questão de equipamentos, estrutura, uma série de coisas. E como a gente não tem uma transparência na comunicação feita por parte do São Paulo Futebol Clube, nos dá margem a pensar N situações. Então, só queria pontuar isso, que infelizmente eu acho que a gente não consegue ser mais iludido, apesar que eu falo isso e, cara, vem 3 vitórias aí, eu já sou o primeiro a me iludir. Mas a gente tende a toda hora fazer essas pontuações, mesmo depois das vitórias, porque a gente mantém um problema muito grande, que é o problema do departamento médico. Então é só essa ressalva, cara, desde da contusão do Beraldo, agora no meio da semana, eu tô com isso assim, cara... sabe, tô com o sangue ferveu com isso daí, porque não é possível mais uma vez. Então, é mais não quero que seja aquele, sabe, baixo astral, não é isso, mas a gente não pode esquecer, quando as derrotas vierem também, de não cobrar as pessoas certas a serem cobradas. Né? Que é justamente as pessoas que têm que dar condição de um treinador, de uma comissão técnica, ter um time na mão, um time que ele saiba que vai poder repetir essa escalação. Perfeito. E pra mim, eu acho que qualquer má fase ou qualquer derrota que vem, a gente sempre tem aí uma sondagem de contratação e tudo mais. O que eu peço, o maior reforço que eu peço pro São Paulo é que o nosso DM funcione. É que a gente realmente consiga manter as peças, né, que a gente tá realmente direcionando para jogar. Porque é a nossa maior defasagem, é muito o que você falou, acho que eu não vou ser nem redundante aqui. Eu acho que, cara, vem reforço do Salazar, vai chegar o Eric, não vai e tal. Do que adianta chegar Eric, chegar Salazar, chegar Mbappé, se o cara não jogar, se o cara jogar 2 jogos e ficar 2 meses parado no DM. Exato. A gente tá pagando salário pro cara fazer fisioterapia. Exato, então assim... Vale sempre a menção, né? Eu não vou dizer honrosa, né? Porque...
mas a gente sempre tem que falar do DM. E falando em menção honrosa, eu não queria deixar isso passar porque a gente precisa ser justo, né? O quanto que a gente, né, meteu o pau em Rafinha, meteu o pau em Nestor, né, no último jogo, e o quanto que esses dois jogadores, né, jogaram muito bem, né, o jogo contra o Fluminense. Do Rafinha, uma das melhores partidas do ano. Com certeza, e assim, digas de passagem, deu a bola pro David lá no lançamento, uma bola enfiada, ele já tinha acertado outras bolas enfiadas lá também. Na marcação, pra mim, perfeito. Eu vou falar mal de jogador, sabia? Ninguém se criou, Não, porque tá dando sorte. Eu falei do Caio Paulista depois do jogo contra o Vasco. O cara começou a jogar bola, velho, porque ele não tinha jogado o ano inteiro. Aí no episódio passado eu falei, olha, gente, o Rafinha, pelo amor de Deus, o Rafinha tá precisando, o cara tá errando demais e tal. Aí foi lá, velho, o cara rumores de ex-jogador em atividade, hein? Pois é. Não sei se foi ao vivo ou foi no bastidor, mas ele mandou essa. Eu mandei. E o cara, não, mas eu acho assim, a gente continua ainda precisando demais da volta do Igor Vinícius, do Moreira, para ter alguma alternativa. A gente fica muito limitado com um jogador de 37 anos, mesmo sabendo da qualidade técnica que o Rafinha teve. Ele, infelizmente, foi o destaque negativo de muitos jogos. Sim, exato. Mas nesse, a gente tem que dar, como você falou, fazer a justiça. O cara, defensivamente, a gente tem até se acostumado um pouco mais com ver o Rafinha jogando um pouco mais recuado, mas dessa vez, cara, ele deu conta do recado, não perdeu dividida. E ofensivamente, ele chamou jogo. Eu vi assim, jogadas de 30 a 35 minutos do segundo tempo, ele fazendo ultrapassagem para receber bola na linha de fundo. Muitas vezes o Rato, que inclusive também estava mal na última partida, entrou bem nessa, ele optava sempre por fazer os cortes para o meio. Ele fez umas 3, 4 vezes seguidas isso. Ele cortou para o meio e tentou bater. Mas o Rafinha vinha fazendo a ultrapassagem. Cara, eu vi assim um Rafinha bem diferente. Acho que ainda bem que a experiência pelo menos traz essa questão dele não se desmotivar por conta de 3 ou 4 partidas ruins que ele tenha feito. Então ele conseguiu realmente fazer uma partida, cara, você pontuou muito bem, acho que a gente tem que ser justo, foi excelente. Sim, perfeito. Eu acho que assim, trazendo até eu acho que o Rafinha, cara, a gente não precisa nem falar o quanto, né, que... O quanto que ele tava, a gente brinca, né, que o quanto que ele fica na lateral às vezes, né, fazendo com o braço, pedindo bola, mas ele queria jogo, sabe? Ele queria jogo e dava pra ver em todas as atitudes que ele teve. O time entrou, cara, com um espírito de final de campeonato. Perfeito. E isso tava claro, assim, tava claro. E pra mim o Nestor foi um dos jogadores que mais tentou alguma coisa relacionada a drible, relacionada a ir pra cima. Sim, tentou ser um pouco mais vertical, algumas jogadas, né? obviamente, mas assim, ele foi pra cima e algumas jogadas quase, né, resultaram em gol. Ele deu aquela bola, por mais que o Arboleda tivesse impedido, deu aquela bola que foi o único lance mais agudo lá que o São Paulo teve, né, com a cabeçada do Arboleda, né, e tudo mais. Então, assim, deixo aqui minha menção honrosa aí pro Nestor. E olhando um pouquinho pra trás também, obviamente, cara, falar do Rafael já tá sendo redundante. Eu trago de novo a frase do Barolo aí, que goleiro de time grande tem que garantir resultado. Foi o que o Rafael fez. Quando ele foi solicitado no jogo, ele representou, tanto na bola aérea do Thiago Santos, né? Não lembro quem que foi o zagueiro. Foi o zagueiro do Fluminense que substituiu o Nino, mas agora eu não sei se é Thiago Santos ou Marcelo Santos. Acho que é Thiago Santos. Mas tudo bem. E depois do chute do Marcelo, que foi um chute dificílimo, que tinha gente na frente e ainda quase teve um desvio do Alan Franco, né? E o Rafael representou, como sempre. E falando em Alan Franco, a gente também não pode deixar de trazer aqui que o Alan Franco foi extremamente seguro nessa partida, juntamente com o Arboleda. Mas pra mim, eu acho que ele, mais uma vez, foi o melhor zagueiro do jogo, assim como foi contra o Tigre, porque o Arboleda muito abaixo no jogo contra o Tigre que a gente trouxe. Mas nesse jogo, o Alan Franco, pra mim, mais uma vez, como o melhor zagueiro, lúcido, seguro. E assim, espero que continue dessa forma também, porque eu trago como uma menção honrosa e muito qualificada aí do jogo que ele apresentou também contra o Fluminense. Muito bem, muito bem. E aliás, falando em zagueiro, a gente trouxe até um corte aí para vocês no Instagram, né, do nosso último episódio, a gente falando aí do Ferrarese, e para, né, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Pois é. Ferrarese fica até o fim do ano, né? Na verdade, o contrato dele foi estendido por 6 meses, porém,
a notícia que circulou ali, né, acho que foi do Jorge Nicola, é de que ele, em janeiro, o São Paulo poderá exercer o direito de compra de 80% dos direitos federativos do jogador. Então, provavelmente ele deve reforçar o time do São Paulo somente aí na etapa, no segundo turno do Campeonato Brasileiro e possivelmente o São Paulo avançando de fase nas competições, nas Copas também, mas deve ficar mesmo a expectativa para ter o Ferrarese inteiro mesmo pro ano que vem. Né? Ele vem se recuperando bem, você trouxe a notícia dele já correndo, participando ali de treinamentos, mas esse ano ele ainda vai ser um ano mais de recuperação para ele entrar no ritmo ali, né? Perfeito. Ficou muito tempo parado, né? Sim. Mas é uma notícia excelente aí pro torcedor são paulino, né? Sensacional, eu acho que é um jogador de extrema qualidade. Não vou ser redundante porque a gente já tem até o corte lá, mas quero muito ver o Ferrarese de volta aí ao elenco participando e podendo entrar nos jogos. Ótimo. Com relação a contratações, a gente ainda não tem nenhuma novidade ali. Tem uma especulação cada vez mais forte em relação ao Eric e tudo mais. Mas assim, acho que a gente também prefere trazer aqui quando o negócio está um pouco mais concretizado, porque, cara, senão vira... Porque assim, o São Paulo tem interesse, cara, na boa. Não, a ideia aqui, gente, é que a gente seja o mais transparente possível, porque, cara, para começar, a gente não é jornalista. Exato. A gente não quer trazer novidade, furo de reportagem pra vocês, porque... E nem fake news, né? E nem fake news. A gente vê um monte de gente aí, colegas aí de podcast, de canal, que colocam aí até uns títulos meio ilusórios, né? E que você vai ver, não é bem assim e tudo mais. Então, assim, vocês podem ter certeza de que todos os vídeos que a gente criar aqui do Conexão Tricolor, a gente vai estar falando no título exatamente do que vocês... do que se trata, né? Do que se trata, tá? E aí cabe a vocês decidir clicar ou não. Espero que cliquem, né? Pra assistir. E acho que só pra fechar essa passagem rápida pra que a gente entre no jogo contra o Palmeiras, né? Só destacar mais uma vez que a gente tinha comentado no último episódio da volta do Wellington. Ele tá treinando forte já e ele já tá como opção pro Dorival. Ele não voltou aí contra o Fluminense, mas... eu acredito que também não entre jogando contra o Palmeiras. Difícil, mas assim, já estamos com ele aí à disposição para que ele volte ao elenco, e isso para mim é uma notícia sensacional, até pela fase que ele estava, né, antes de se machucar contra o Água Santa, né? E aí entrando, né, no assunto Palmeiras, não entrando, né, de maneira muito pessimista, mas acho que a gente precisa trazer, né, até porque a gente falou do DM. Vamos jogar com o Palmeiras, possivelmente sem o Caleri e com certeza sem o Beraldo. E aí já trago, né, esse push do DM para que a gente comece a falar e até, né, já acelera o coração aqui de São Paulo e Palmeiras no meio da semana, Vini. Qual que é a sua visão aí? E eu anotei alguns pontos aqui também para a gente trazer para poder discutir também. Bom, o São Paulino que não tá pensando nesse jogo ainda é louco, né? Não tem condição. Eu tô pensando nisso desde o jogo. Exatamente, desde a hora do sorteio. Exatamente. E na verdade, porque, cara, um clássico, principalmente um clássico assim, regional e tudo mais, cara, é sempre... regional ou histórico? É verdade. Piada interna aqui. Cara, é sempre uma expectativa. É sempre uma expectativa muito grande, porque é uma competição de mata-mata. Então, pô, você jamais vai querer ser eliminado em nenhuma competição, muito menos pro seu rival. Então, isso traz uma expectativa, tem toda, cara, essa mística que estão fazendo aí em cima do time do Palmares, que, cara, pra mim, eu acho que a gente tem, até pelo histórico, cara, a freguesia... Cara, contra fatos não argumentos, né? 15 eliminações do São Paulo em cima do Palmeiras contra 5. Mesmo na fase Crefisa, na segunda venda do Palmeiras para uma empresa, na fase Crefisa ainda assim a gente tem vantagem. Nós vencemos no Paulistão de 19, vencemos no Paulistão de 21 e vencemos na Copa do Brasil de 22, contra Libertadores de 21 e Paulista de 22. Então, até na melhor fase da história dos caras a gente tem vantagem. Isso nos dá certeza? Claro que não, mas nos dá uma motivação e, cara, a gente tem total condição. Então eu vejo que se a gente entrar da forma como a gente entrou, mas tem que ser da forma como nós entramos contra o Fluminense, ligados desde o segundo 1 de jogo até o apito final, 90 mais acréscimos, cara, a gente tem sim total condição
de fazer um resultado positivo no Morumbi e, cara, fazer uma boa atuação também fora de casa. Claro, Calleri é um desfalque, é o jogador mais importante do São Paulo hoje, acho que isso também é unanimidade para o torcedor. Entretanto, também tem alguns desfalques do lado alviverde aí, eles não vão ter, né, o Zé Rafael. Arthur também, porque não pode jogar a Copa do Brasil, e o Arthur tem sido um dos destaques. Senhores, né? Desfalques também, né? Diga-se de passagem. E, cara, eu tava vendo o final do jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, o Rony parece que tava também com uma dor, ele tava desconfortável ali no jogo, enfim. Pelo que eu fiquei sabendo, foi um problema de tornozelo, né? Uma entrada ali, uma dividida, não importa, mas ele acabou o jogo ali porque não podia ter mais substituição, mas ele não estava nem conseguindo correr em campo. Então pode ser um possível desfalque, a gente não sabe ainda, mas tem essa possibilidade. Agora, tem os lados positivos também, como você falou, né? Você até apontou do Juan, então a gente não precisa nem falar de novo, ele pode ser uma alternativa interessante que a gente não esperava. Então vamos ver também o copo meio cheio, acho que a gente tem muito lado bom, a expectativa eu vejo que é positiva sim, o Morumbi provavelmente receberá novamente um público excelente na quarta-feira, apesar de Conmebol. 7h30 da noite, velho, um clássico. Não, Conmebol não, desculpa, CBF. CBF, CBF, 7h30 da noite, velho, um choque rei, cara. É sacanagem, cara. Porra, pra o quê? Pra passar... É um tapa. Não, aí eu quero ver qual vai ser o horário do jogo contra o Palmeiras também, né? Porque isso prejudica o torcedor que vai no estádio, principalmente. Você tá falando, não, então, agora... Qual que vai ser o horário do jogo da volta? Da volta. Parece que é quinta-feira, dia 13, às 8. Bom, já é outro horário, né? Melhor que às 7h30, mas... Já ajuda bastante. Já ajuda né? bastante. Mas é muito ruim, né, pessoal? Vocês aí... A gente sai do trabalho, ninguém vai ficar matando o trabalho para poder ir no jogo. Então a gente tem que... chega em cima da hora, cara, aquelas filas para entrar... É muito ruim, realmente, e a gente já falou disso daqui, o que esses direitos de imagem acabam trazendo de lado negativo pro cara que quer ir no estádio, quer apoiar, e aí até pro próprio clube também, né? Porque 7h30, vamos combinar, é um horário que muitas vezes a pessoa nem chegou em casa também para acompanhar o jogo, até pela televisão. Bom, tido isso, eu tenho que o jogo eu acho que tem tudo para ser muito positivo. A gente tem condição de fazer sim um bom jogo contra o time aí do Palmeiras. Sim. Eu trago, acho que como destaque os desfalques, né, do Palmeiras também. Acho que a gente tem desfalque, mas o São Paulo acho que já tá calejado, né? De não ter as peças, né? Enfim. Acho que o alento de a gente ter tido um bom jogo do Juan também me traz um pouquinho mais de tranquilidade se realmente esse fato do Calleri não jogar na quarta-feira se concretize. Mas eu trago um pouquinho dos desfalques também do Palmeiras, porque para mim, hoje, um dos principais jogadores do Palmeiras é o Arthur, e o Arthur não joga. Uhum. Acho que o Palmeiras, obviamente, tem diversas peças de reposição aí. Eu trago, acho que dependendo do formato, né, que o Palmeiras jogue também, gente, acho que salva as devidas proporções, mas Richard Rios tem entrado muito bem também nesse meio campo também do Palmeiras, né? Então, assim, pode ser uma alternativa, né, dependendo da formação que o Palmeiras traga e entre também nesse sentido. Mas pra mim, assim, parece um comentário, né, básico, né, clichê, mas, mais uma vez, quem realmente dominar o meio-campo desse jogo vai ter o melhor resultado. E, assim, ressaltando mais uma vez o que aconteceu contra o Palmeiras no Morumbi. Nós não podemos errar. Em momento algum. Isso. A gente não pode errar. A gente tem que entrar... Como não podíamos errar contra o Fluminense e não erramos. E não erramos contra o Fluminense em momento algum, a não ser de deixar o zagueiro cabecear, mas enfim. Então, assim, entrar 100% com a cabeça ligada. Espero que o Arboleda ele tenha aí essa revanche na cabeça, né, de realmente... Fazer a partida da vida dele, né? Mostrar que realmente ele é um dos melhores zagueiros aí em atuação no Brasil. E realmente fazer uma partida impecável. E assim, gente, concentração total, domínio no meio campo. Espero que o Pablo Maia faça uma partida até melhor do que ele fez contra o Fluminense, porque
Se acontecer isso, a gente tem muitas chances de vencer o Palmeiras no Morumbi e levar um resultado bom para poder tentar essa classificação lá no Allianz. É isso, cara. A gente tem uma camisa pesadíssima e, cara, clássico não se joga, clássico se ganha. A gente tem que entrar para ganhar. Bom, e apesar de não ser um clássico, mas ser contra um time que no estado de São Paulo tem representado aí geralmente tido colocações até melhores do que os times grandes e muitas vezes, nosso próximo desafio no Campeonato Brasileiro é justamente contra o Bragantino. Então o pessoal aí, né, hoje almoçou tomando Red Bull. Então o Red Bull ganhou aí do Corinthians hoje fora de casa, né? O Corinthians jogando em casa. Com a presença do seu torcedor, e o Red Bull vem fazendo uma campanha, mais uma vez, bastante consistente. Para você ver, né, pessoal, esses dias eu estava dando uma olhada em parte da entrevista, foi até um recorte que a Thaís Espinosa trouxe no Instagram dela lá, e era um recorte da entrevista do Luiz Castro falando dessa possibilidade, ainda era uma possibilidade, não era nada definitivo, de saída para o Al Nassr e tudo mais. E ele fala, né, ele comenta, olha, um projeto não pode depender de uma pessoa, então o projeto do Botafogo não pode depender de mim. E tudo mais. Então foi bem interessante, até recomendo para você ver a entrevista. Você gosta de futebol, independentemente de qualquer coisa. Mas por que eu faço esse link? Porque o Bragantino vinha tendo uma queda de rendimento com o Barbieri, mas o projeto continua, a estrutura continua. Chegou um treinador praticamente desconhecido, que é o Pedro Caixinha. Pedro Caixinha. Pois é, cara, na boa, realmente não figurava entre os treinadores ali de primeira, segunda ou até terceira prateleira do futebol brasileiro, pouquíssimo conhecido, e o cara consegue entregar resultado. Claro que tem os méritos dele, não é isso, mas existe uma estrutura, existe um projeto que vem em andamento, né? E aí eu não entendo que eu esteja defendendo a SAF, tá? Porque não é. Mas a questão é, um projeto como um todo, quando bem estruturado, trocam-se algumas peças e o projeto continua. O Bragantino que está conseguindo fazer isso muito bem. A gente vai ter um adversário dificílimo no domingo, né? Tão difícil quanto o adversário é conseguir ingresso. Já tentei hoje, cara, parece pré-venda, não sei o quê. Então, se você aí, torcedor São Paulino, sabe como conseguir o ingresso aí para a torcida visitante, se já tem algum link disponível, por favor, nos avise aí, porque a gente está tentando ir nesse jogo. Olha, e não é fácil, cara. Extremamente difícil. E assim, você não tem fonte de informação. E aí, no próprio site fala que você precisa consultar o cronograma de liberação de ingresso, e você não acha nem no próprio site do Bragantino. Então, assim, bem complicado comprar ingresso. A gente estará em Bragança, mesmo que a gente assista o jogo do telão lá de fora, mas a gente vai para Bragança no domingo que vem para acompanhar o São Paulo. Jogo dificílimo e, assim, ainda trago uma outra vertente, né, uma outra variante que a gente vai ter a volta, né, contra o Palmeiras já na sequência, então provavelmente a gente entre com um time um pouquinho mais alternativo. Bem capaz. Alô, Dorival, esperamos isso, pelo menos. Mas, bom, a gente também tem que ser coerente no que a gente falou. Não é que bom, a gente até falou, não podemos poupar de jeito nenhum. Cara, eu continuo mais ou menos com a mesma visão. Eu falo de time alternativo, talvez assim, cara, uma ou outra peça no máximo. Eu acho que a gente tem um campeonato brasileiro muito difícil, velho. Muito difícil. Exato, então o que acontece, cara? A gente apostou nas Copas ano passado. Não deu certo. E a gente passou sufoco no final. E passou sufoco no brasileiro. A gente não pode correr esse risco, de jeito nenhum. Então eu sou a favor da gente ter uma continuidade. Claro, uma peça ou outra que tá... A gente não sabe como vai ser o jogo quarta-feira. De repente, cara, vai ter jogador que vai sair de lá com a língua parecendo uma gravata. O cara vai ter corrido 16, 17 quilômetros durante o jogo. Aí não adianta. A gente pode ser que tenha essa alternativa, mas de outra forma, não quero um time reserva, não. Eu acho que é um jogo... Cara, que se a gente conquista essa vitória... O São Paulo não venceu fora de casa. A gente precisa vencer fora de casa. Precisa tirar essa zica também. Então, é um time alternativo? Cara, peraí, pra mim até a página 2. A gente não pode abrir mão do campeonato em detrimento aí do brasileiro em prol das Copas, né? Mas
É isso, acho que tido essas impressões, por favor, se você tem informação, nos fale de ingressos. Queremos ir para Bragança, o estádio é muito pequeno, o setor de visitante menor ainda, a gente sabe que isso se esgota rápido. Então a gente está toda hora online ali, mas está difícil, pessoal. Então, alô, torcidas organizadas aí, alguém que tiver alguma informação, nos ajudem, porque o Conexão Tricolor quer muito estar lá para passar toda a impressão aí do estádio do time da linguiça voadora. Lá. Pois é. O Massa Bruta. Então, Massa Bruta. Vamos lá. Esperamos estar no Nabi Abichedi no domingo que vem. Até a gente talvez disponibilize o vídeo 1 ou 2 dias depois ali, porque se a gente estiver voltando de Bragança, enfim, é uma viagem um pouco mais longa e provavelmente a gente não consiga gravar no domingo. Sim, aí a ideia é que nem a gente fez no jogo contra o Fluminense, mandar vídeos para vocês, né, ao longo da experiência. Eu acho que assim, a galera, teve alguns amigos meus que cobraram, mas vocês não mandam muito durante o jogo, não sei o quê. É que assim, gente, vocês não viram o estado que a gente fica durante o jogo. Ah, não. Então, assim, a gente tem um pouquinho de desequilíbrio por causa do São Paulo. E não seria legal, porque com certeza a gente perderia seguidores se a gente mostrasse como a gente fica durante um jogo do São Paulo. Né? Parece dois possuídos lá, né? Ah, que realmente, nossa, cara, não dá, velho. Enfim, não então, dá. A gente tenta realmente ainda mais com passar... a arquibancada gritando gol. Uns caras gritando Deus gol antes, velho. céu. Não, Gente, pelo amor de Deus, não gritem gol. Olha, cara... É o seguinte, tipo, é desesperador, a bola tá no meio de campo, velho. a galera, gol. Então, assim, você que não tá acostumado aí em estádio, você que tá indo aí pela primeira vez, a gente quer trazer, né, esse conceito, né, essa regra... básica. Essa é a regra primordial do estádio de futebol, que é não grite gol antes. Não precisa disso. Não precisa. Espere o fato se consumar para que você grite, para que você comemore, sabe? Porque irrita muito o amiguinho do lado, principalmente o amiguinho que tem essa superstição, né? Que tem essa coisa na cabeça, exato. Né? Digamos assim. E bom, a gente não mostrou, né? Porque ele já até falou, pô, os seguidores, a gente vai perder seguidores. Mas teve seguidor que tava com a gente lá, no fim reconheceu a gente ali no fim do jogo, veio conversar conosco, veio querer... falar um pouco ali do que segue o canal e tudo mais. Então, aproveitar para mandar um abraço para ele aí, o Eric Souza. Eric Souza, cara, falou com a gente na saída do Morumbi. Pois cara, a gente ficou muito feliz, porque, pô, querendo ou não, a gente tem pouquíssimos seguidores. Estamos começando hoje, agora, né? Tem muita gente que assiste o vídeo, né? Mas às vezes não tá seguindo o canal. Exato. E o Eric, ele já tava seguindo e ele fez questão de falar com a gente. Ele viu que a gente tava gravando os vídeos lá. A gente até trouxe uma nova aquisição tecnológica pro canal, que é o microfone de lapela. Vocês viram que a gente não sabe usar. A gente tá sabendo usar plenamente isso, né? Porque os vídeos saíram extremamente estourados, o áudio. Mas a gente tá aprendendo, tá, rapaziada? A gente vai melhorar a configuração pros próximos, tá, gente? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas assim, cara, ficamos muito felizes, porque é um projeto que a gente idealiza há muito tempo já. A gente sabe que é de longo prazo, que a gente vai ter aí um bom chão pelo caminho, mas a gente faz com todo o carinho, com todo o amor e assim, toda a paixão que a gente tem por esse time aqui. Exato. A gente tem por esse projeto. Então, assim, a gente receber esse feedback já logo... Então, assim, no início, a gente tá no 4º episódio, né, pra galera, né, no começo das redes sociais aí. Cara, dá um gás absurdo. Então, Eric, obrigado mesmo aí pelo abraço que a gente deu lá, enfim, todos os comentários falou que você tava gostando pra caramba. Então, eu espero que a gente tenha mais experiências dessa, porque realmente nos trazem aí um combustível absurdo pra continuar fazendo tudo isso aqui pra vocês, tá bom? Pois é, quem quiser trocar uma ideia, a gente tá sempre ali no... Bom, quando a gente vai de metrô, já tem os bares que a gente fica ali, mas dentro do jogo a gente tá sempre no segundo acesso da arquibancada azul, né? Antiga arquibancada azul. Hoje, para quem tá começando no estádio agora, é a arquibancada Bitsu Leste. Bitsu Leste, isso. Mas sempre no segundo acesso, na escadinha.
Vocês vão encontrar a gente lá. Sempre na escada, gente. E ignorem as pessoas que falam que você não pode entrar naquele setor, porque você pode entrar naquele setor. Tem sempre lá um segurança ali de colete meio laranja ali. Eles estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles, mas enfim, galera, entre, fica tranquilo. A gente vai no estádio até muito tempo antes de existir muito realmente, né? O pessoal lá controlando o acesso. Não, mas é bacana, muito legal. Então, poxa, mais uma semana aí, essa começando muito bem pra gente, né? Torcedores aí do São Paulo. Cara, não sei pra vocês, mas pra nós a gente comenta isso. Cara, até no trabalho a motivação é muito maior quando você acorda segunda-feira e você lembra que seu time ganhou. É impressionante. A leveza é outra, né? É impressionante. Eu até falei pro Vini, eu falei assim, se você for parar pra pensar, né? Uma coisa tão fútil. Cara, o que a gente ganha, né? Com futebol, o que a gente ganha realmente? Só que é inexplicável, e acho que muitos de vocês que estão assistindo aí sabem como é isso. Passam por isso, mesmo não torcendo pro São Paulo. Eu acho que é um sentimento que, assim, não dá pra explicar. Você que jamais acabará. Não, calma aí. Não, jamais acabará mesmo. Mas eu acho que assim, inexplicável. É o gás que dá pra semana e a alegria que dá quando o seu time joga e do jeito que jogou, por exemplo, contra o Fluminense. Isso que é importante, a maneira como jogou. Porque assim, às vezes a gente vai perder jogos, não tem como. A gente chega, que nem o jogo contra o Cruzeiro, a gente dominou boa parte, a gente criticou pra caramba muitas questões, mas vai perder algumas vezes. Mas quando você vê que os jogadores que estão lá estão querendo representar de alguma forma o escudo que a gente tanto ama. É isso. É outro ânimo, é outra vitória, sabe? E esses caras vão ter sempre o apoio da torcida que conduz ali, porque, cara, nós somos de longe a torcida que, cara, mais tem comparecido em estádio proporcionalmente, porque ainda mais tendo em vista a situação do São Paulo dos últimos anos, a gente já falou disso. Mas o apoio vem não é só com vitórias, porque o São Paulo teve derrotas importantes em casa com o estádio cheio esse ano. Mas a questão não é só vencer ou perder, claro que isso importa. Mas quando você vai no estádio e vê o seu time buscando a vitória e defendendo, como você falou, esse escudo, os 90 minutos mais acréscimos, a história é diferente. E aí, só somando essa questão do escudo, cara, independente de qualquer coisa, a atitude do Luciano depois do gol, cara, é um negócio que... Pra gente que ama isso aqui, faz muita diferença, sabe? E é um cara que não só faz pela politicagem, mas faz representando dentro do campo. Então, assim, cara, somos contra... Luciano e tudo mais, porque eu acho que esses jogadores ainda têm que entregar muito. Mas são cenas como essa que a gente quer ver cada vez mais. Não a questão da atitude de beijar o símbolo, mas realmente representar dentro de campo. E ao mesmo tempo mostrar para essa torcida maravilhosa também todo o amor que eles possam ter também por essa instituição. E do Luciano foi até mais simbólico porque foi a lei do ex, né? Ele jogou no Fluminense, era um jogo contra o Fluminense e ele fez algo que ele não tinha feito até então. Ele foi revelado pelo Fluminense ou eu tô Cara, não, então, ele acho que foi revelado pelo Atlético Goianiense. Ah, perfeito. Ele jogou no Fluminense depois de ter jogado pelo Corinthians. Se eu não me engano, foi Corinthians, aí ele foi pra fora, depois Fluminense, tá Grêmio e São Paulo. Tá certo. Mas o fato é, contra o próprio Corinthians também, ele já deu várias declarações aí. Então, ele realmente tem identificação com o clube e foi muito legal de fato. Mas é isso, então semana começando bem e a gente vai deixar aqui os nossos palpites para os jogos. A gente tá melhorando. E assim, vocês também podem participar, porque quem acertar nos comentários também aí os próximos jogos, a gente traz também pra pauta aí inicial que a gente começa aqui o programa, tá? Então deixem os palpites aí pros próximos jogos, né? A gente vai ter o Palmeiras aí no meio da semana, haja coração, e a gente vai ter o Bragantino no domingo, lá em Bragança. Estaremos lá, se realmente o pessoal deixar a gente comprar o ingresso. Mas estaremos aí no jogo contra o Bragantino. Estaremos no Morumbi, obviamente, né, no meio da semana também para ver contra o Palmeiras. Então deixem os seus placares aí que a gente vai falar os nossos agora. Tá? Vamos lá? E que difícil, hein? E que, se tava complicado na semana passada, imagina hoje. Então vai, Vinão, eu jogo essa bucha pra você inicialmente. Vamos lá. Eu vou ficar aqui só anotando. Não, cara, eu não sou iludido, né? Quase nada, então eu acredito só em 2 vitórias. A gente... Não, eu acho que não é ilusão. A gente tem condição sim
apesar de serem 2 jogos difíceis, pode ser divisor de águas do São Paulo também nessa temporada. Vamos lá, jogo contra o Palmeiras, independentemente dos desfalques de ambos os lados, a gente vê um jogo bastante complicado, como já falamos, os 2 jogos, aliás, mas Palmeiras eu vejo 1-0 São Paulo. Obviamente, eu acho que 1-0 tá justíssimo. Espero 2-0, né? O meu coração fala ali que 2-0, mas racionalmente vamos num placar magro aí, 1-0. Perfeito. E Bragantino? Contra o Bragantino, cara, eu acho que a gente tem muita dificuldade. O jogo, assim, não encaixa contra o Bragantino, cara. É impressionante. Então, eu coloco 2-1, porque o São Paulo tem condição sim de vencer, mas eu acho difícil não tomar gol. Acho muito. O São Paulo sempre toma um gol do Bragantino, cara. Incrível. Então eu coloco 2-1. Perfeito. Eu preciso responder? Precisa, vai lá. Vai lá, grandão, vamos lá. Caraca, velho. Cara, eu espero um placar um pouquinho mais elástico contra o Palmeiras. Eu até também. para que eu não morra do coração no Allianz, né? Eu vou ser um pouquinho mais otimista que você, porque eu acho que, assim, se não fossem os erros chave, né, do Arboleda, eu acredito que a gente teria uma melhor sorte ali, uma melhor né? sorte lá contra o Palmeiras, né? Então eu vou colocar aqui 2-0. Boa. Espero que ele esteja certo, galera. 2-0. E se Deus quiser, vai acontecer. Boa. E contra o Bragantino, cara, eu fico ainda com um pé mais atrás ainda, porque o Bragantino ele vai vir com força total e a gente deve vir com misto, apesar de não... Eu concordo com a visão que você trouxe de a gente não deixar de lado o brasileiro, né? E ir com um time 100% reserva. Mas acho que mesmo com o misto e pelo futebol que o Bragantino tem apresentado nos últimos jogos, vai ser um jogo complicado e eu torço para que pelo menos a gente volte com um ponto lá de Bragança. Isso para mim seria sensacional. Porque assim, vi o jogo contra o Flamengo, vi o jogo contra o Corinthians, pelo menos o segundo tempo, e assim, estão jogando direitinho. Uhum. Então aí eu chuto um jogo muito bom e que a gente traga pelo menos um ponto para cá, então 2-2. Tá? 2-2, boa. Legal, bacana. Então já temos anotados os palpites e como o Lucas falou, coloquem os seus palpites também aí nos comentários. Se vocês acertarem, a gente traz aqui no próximo programa para, enfim, compartilhar quem está acertando os chutes aí, os palpites. Perfeito. Legal, boa. Isso aí. E eu acho que falamos de tudo, né, Vini? Pois é, se deixar a gente fica até amanhã aqui falando de São Paulo. Mas é isso, vamos trazer mais. Esse meio de semana tem live também para vocês, tá? Então a live é uma forma também da gente conseguir ter essa interatividade online aí com vocês. Então vamos fazer provavelmente na quinta-feira, porque na quarta a gente está saindo do jogo até chegar em casa, enfim, é um pouco mais complicado. Se der, a gente até faz, mas eu acho que mais provável é que seja na quinta-feira, né? Sim, perfeito. E então já anotem aí, tá? Por volta das 7 horas. A gente vai colocar no Instagram e no YouTube também o horário que a gente for fazer. Mas entrem, discutam conosco, usem também como uma forma da gente poder ter essa interatividade, essa discussão na nossa live. E vamos trazer aí tudo sobre o jogo contra o Palmeiras no meio de semana. E se tiver alguma novidade, a gente também atualiza vocês. Até o próximo, para ter esse meio aí até o próximo programa. Exatamente. E espero que essa live seja a mais alegre possível. Nossa, né? cara. Esperamos a mais alegre aí. Possível. Pois é. Muito bom, galera. Obrigado aí de novo pela audiência. Você que está escutando a gente, começando aí a semana, dando carona para nós aí no carro, ouvindo no Spotify. Você que está treinando, ouvindo aí também no Spotify. Você que está vendo no YouTube. Ou seja, aí olhando também os nossos cortes aí no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhem ali o nosso link, ajudem a gente a crescer para poder trazer mais aí para vocês. E obrigado, boa semana aí para todos. Valeu, galera. Sigam a gente em todos os canais aí, porque com certeza a gente vai melhorar em cada um para trazer cada vez uma experiência melhor para vocês, tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu, um abraço.